Tá tudo certo? Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz permaneça conosco, que nós possamos hoje estudar mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e que tenhamos, a certeza da presença dos benfeitores espirituais a nos auxiliar da melhor maneira possível. Isso é muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a dai de graça, o que de graça recebeis, ou gratuitamente recebeis, que está em essa alegria de nós termos que nos mantermos nesse equilíbrio, levando a paz, a tranquilidade, a harmonia em todos os nossos corações. E isso é muito bom. Então, está no Evangelho de Mateus, está em Mateus, no capítulo, e nós temos que entender, esse trabalho, porque ele não está só em Mateus, como também em Marcos, que ele está trazendo para nós a questão da mediunidade gratuita. Todos nós sabemos, o que é a mediunidade. Nós recebemos de Deus, na nossa estrutura física, e daí nós temos mais facilidade de entrar nesse contato espiritual. Mas tem muita gente que não é espírita e ele também tem essa facilidade também de entrar em contato com o mundo espiritual. E é isso que nós temos que entender, compreender. E o que é que o nosso mestre nos fala sobre isso? Que os médios, modernos e os médios da época do Cristo, seus apóstolos, todos tinham mediunidade. E nós sabemos que eles tinham o nosso mestre para que ele pudesse orientar aquilo que nós recebemos de Deus, que nós recebemos, nós não podemos vender. Então, existe, no período de Moisés, aconteceu muita gente vendendo a sua mediunidade, sendo cobrado para que possa você falar com as entidades espirituais. E tinha muita gente que enganava, os charlatões, eles enganavam as pessoas, e as pessoas pagavam para isso. Por isso foi que Moisés, devido ao abuso que eles tinham sobre a mediunidade, que Moisés proibiu. A proibição foi feita por Moisés. Ele proibiu que ninguém tivesse mais esse contato espiritual, entre aspas, porque proibiu dentro da lei, mosaica, mas a mediunidade pertence a todos nós. Uns com mais austeridade, outros com mais aproximação dos espíritos, outros com menos sensibilidade, mas todos nós. E nós sabemos que através da mediunidade é que os profetas traziam, renovações, novidades do mundo espiritual e novidade para que pudesse trazer, muito alto, estou achando, para que pudesse trazer as boas novas, os profetas traziam os ensinamentos que antes teve Moisés que trouxe, os 10 mandamentos, através da sua mediunidade, que por sinal era uma mediunidade muito ostensiva e era física mesmo. Ele tinha a capacidade de manipular os fluidos e fazer aquelas transformações que ele fazia, de o cajado se transformar em cobra e todas aquelas pragas que houve no Egito. Então tinha essa maneira de fazer aquilo ali, ele tinha e não percebia, ele não sabia que era essa manifestação que ele tinha. Mas antes dele
Então a pessoa achava que era um fantasma da casa mal assombrada, das pessoas que viam vultos, que viam barulhos, que viam pessoas se movimentando dentro da casa, e eles tinham muito esse receio. E quando hoje, no nosso trabalho de hoje, que nós vamos falar sobre dar de graça ao que receber, já começou a princípio com o próprio Cristo tirando do templo, né, aquelas pessoas que utilizavam das coisas divinas da época para ganhar dinheiro. A pessoa que é magnetizador por si mesmo, que não é, ele tem o direito de cobrar para magnetizar, para curar, para fazer. Ele tem direito porque é o dom dele. Não tem nenhum processo de envolvimento com o mundo espiritual. As pessoas que curam através desse magnetismo, eles também podem utilizar, assim como toda profissão da Terra. Toda profissão pode ser paga, porque o médico passa muito tempo na faculdade, ainda tem mais tempo de estudo e sucessivamente, se quer ser um bom profissional, ele vai ter sempre que estar em congresso, sempre estudando, para que ele possa nos curar, nos ajudar aqui no plano físico. E eles têm todo o direito de cobrar, o advogado, mas não a mediunidade. Porque a mediunidade, como nos fala os Espíritos, como o próprio Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, ela pode ser tirada a qualquer momento. Se Deus, ou quem organiza todas as nossas reencarnações, tirar de nós esse dom. Então, o que acontecia, o que acontece muitas das vezes até hoje? Nós vemos, se a pessoa é uma cartomante e ela sabe ler as cartas e as pessoas gostam desse tipo de informação, ela tem todo o direito de cobrar. O tarô tem todo o direito de cobrar, ela estuda. É como o astrólogo, ela estuda e ela tem direito de cobrar, porque é ela que está estudando, ela que está mostrando, apesar de que muitas das vezes a maioria dessas pessoas tem intuições que já são trazidas pelos Espíritos. Mas a mediunidade em si não tem, porque todos nós precisamos trabalhar na nossa profissão, naquilo que nós sabemos fazer, seja em qualquer setor da vida. A mediunidade, quando acontecia muito isso, ou acontece ainda, pessoas que trabalham em casa, principalmente na Bahia. Não sei agora como é que está a condição das pessoas lá, mas até a época em que eu saí, as pessoas trabalhavam, muitas das vezes, em casa, e eles cobravam pelas consultas. Aqui na Casa Espírita nós fazemos as consultas através dos médios que fazem as consultas. Chega o nome, endereço, e esse vai vir porque precisa do nome. Para auxiliarmos no nosso próprio trabalho, o trabalho do médium, para o médium se concentrar nos endereços, no nome da pessoa, e principalmente para que sejam feitas as visitas nas casas. Por quê? Os espíritos tudo vê, tudo sabem. Será que é assim mesmo? Nós sabemos que quem tudo sabe é Deus. Que Ele é onipresente, Ele é Deus. Os espíritos, eles sabem aquilo que eles aprenderam, estudaram, desenvolveram através dos seus trabalhos espirituais. Às vezes as pessoas pensam que o espírito vai ter que adivinhar. Quantas vezes não acontece você pedir uma consulta na casa espírita com qualquer problema, mas não é exatamente aquilo que você quer ouvir. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós
queríamos saber que não tem nada a ver com a mediunidade e com os espíritos. Os espíritos, se estiver presente de nós, eles podem captar alguma coisa e nos favorecer, às vezes, algumas respostas de livramento de um acidente, de algo mais. Isso acontece muito com muitas pessoas, que ele tem essa maneira da sua mediunidade de captar ou o passado ou o futuro, o que vai acontecer. Então nós temos que entender que quando a carta chega, como ele chama aqui as cartas, a carta já chegou, que não sabe o que é o que é que acontece? Vai vir aquilo que foi visto pelo Espírito que conduziu aquele trabalho. Os médicos são apenas, eles ficam só recebendo as informações. No livro dos médicos se fala muito que nós precisamos estudar para que nós tenhamos essa capacidade de mais conhecimento, mais entendimento e que possamos, com um comportamento bom, se regenerando, se educando, um comportamento que tenha esse momento de viver, de ouvir, de sentir a presença dos Espíritos. Qualquer mediunidade, assim como nós, que somos individualidades, qualquer mediunidade é diferenciada uma da outra. É tanto, se nós estivermos aqui reunidos, tiver 2, 3 médios, vendo o Espírito passeando por aqui, e você pode dizer assim: poxa, eu vi um rapaz, está com a roupa tal e tal. Outra pessoa, se estiver dentro da mesma sintonia, vai dizer a mesma coisa. Mas eu não vi a roupa, eu vi que ele estava ou sofrendo, chorando, e assim determinado. E tem outros médios que são videntes, que têm a capacidade de ver e não vê. Estávamos todos 3, o Espírito passou, porque tem pessoas que dizem assim: ô fulano, você viu que Espírito era aquele que estava perto de mim? Então nós observamos que mesmo em uma reunião mediúnica, onde nós fazemos reservadamente, o que é que ocorre? A mediunidade está presente em todos aqueles médios, até aquele que só sai para aplicar o passo, para auxiliar aquele espírito que vem sofrendo. E por que os espíritos sofrem tanto? A maioria não, mas alguns espíritos sofrem muito no mundo espiritual. O que é que os médiuns fazem lá dentro da casa espírita para auxiliar esses espíritos? Eles recebem, não é? Os espíritos, que não é receber, dominar o corpo, porque isso pode acontecer, porque é de perispírito a perispírito. Há um afrouxamento do perispírito nosso e o outro se junta, não é colado, é recebendo as energias. De acordo com que os espíritos são, você sente a mesma coisa. Se ele está angustiado, se ele está alegre, se ele está sentindo dor, se ele está com sentimento de vingança, tudo isso é feito através dessas visitas dos lares. E nós precisamos dos dados, porque é a única maneira de nós médios nos concentrarmos no momento da leitura, mas aquela informação que chega até o médium é uma informação só de nome, data de nascimento e residência, onde mora. Não vem ninguém comentando nada, dizendo: agora, quando é doença, eles colocam saúde. Porque aí já é o médico que tem essa capacidade desse tratamento e fazer. Mas tudo depende
do Espírito. O que é que acontece se eu vender a minha mediunidade? Vamos dizer que eu sou médium e eu vou cobrar. É tanto que na casa espírita nós não aceitamos lembrança, nada. Porque dá a impressão, às vezes a pessoa chega com um aniversário, é diferente. Mesmo assim, nós temos essa preocupação de falar para a pessoa: não nos traga na casa espírita o presente que você quer me oferecer, porque quem está assistindo, quem está na reunião, vai perceber que eu recebi aquele presente e vai achar que isso é para agradar A ou B. E não é assim que é feito. É totalmente gratuito todo e qualquer trabalho dentro da casa espírita, de estudos que nós temos na segunda-feira, que as pessoas podem perguntar, parar para perguntar para a pessoa que faz o trabalho, que é o Rubens. Então, é uma reunião diferenciada. E o tratamento espiritual é a mesma coisa que de hoje, tudo de sábado, porque é só passes. A proporção em que as pessoas levantam, tomam o passe, retornam à cadeira e assim que termina a reunião, todos vão para a sua casa. Então, o que ocorre quando nós vendemos aquilo que não nos pertence? Espíritos bons que estavam determinados para dar assistência àquele médium na Terra, com o tempo que ele vai observando o processo, eles vão se afastando e fica só os espíritos mentirosos, zombeteiros, brincalhões, terceiros sábios, porque eles podem ter muito conhecimento, mas não têm a moral. E as pessoas vão ser enganadas. E o próprio médium também vai ser enganado com uma fascinação. Ele vai ficar fascinado pelo seu dom e que ele pode, dessa maneira, vivenciar e vender e fazer o que ele bem quer. Como a mediunidade nos pertence até o momento que nós precisamos para ajudar, auxiliar e amparar aqueles amigos espirituais que estão a sofrer pela falta do entendimento. Então, acontece que desaparece essa proteção espiritual temporária e depois é que vai voltando quando a pessoa começa. Eu vou falar uma coisa interessante para vocês. No plano espiritual, quando há a reunião mediúnica aqui na Terra, e as participantes da reunião se engravidam, eles têm um tratamento, você trabalha dentro do seu trabalho, de incorporação, vamos falar assim, de psicografia, até o 6º mês de gestação, ou até o 7º mês de gestação. Depois disso, há uma suspensão natural para a proteção da mãe e do feto. Porque tudo que ele está observando, ele como espírito reencarnante, ele tem esse processo. Então, você pode aplicar passe, mas você não pode entrar numa... E se você pode até ir para a reunião de desobsessão, mas você não vai receber os espíritos. Eles mesmos dão licença. Eu me recordo disso porque tinha uma moça que ela teve 3 filhos e ela trabalhava na reunião mediúnica e ela nunca deixou de trabalhar. Mas quando você adentra dos 9, do 8º mês, eles não pedem que não vá, entendeu? Para não ir para a reunião. Por quê? Porque no 8º mês você pode ter um parto prematuro.
O parto prematuro vai provocar muita confusão dentro de uma casa, de uma sala de reunião. Só isso, então. Quando nós estamos altamente debilitados por doenças, numa fase terminal da nossa existência, há também esse desligamento dos espíritos pela proteção divina. Para aqueles que tiveram um trabalho dentro da mediunidade, sempre pensando no outro. Então, ninguém pode dizer que é dono do espírito. Você tem os seus amigos espirituais, tem o seu protetor espiritual, tem aquele que frequentemente está mais conosco, mas ele não nos pertence. É tanto que a evocação espiritual na casa espírita é horário certo, determinado, no dia determinado, para que haja essa sintonia com o mundo espiritual. Então, a gente não pode, que você é médium 24 horas, mas você não pode estar recebendo espírito 24 horas. Chega uma pessoa que bate na porta, você senta, evoca o espírito está aí para falar com você. É espíritos, pode até existir os espíritos, mas os espíritos brincalhões. Porque ele só vai dar aquilo que nós procuramos. Então nós não temos direito nenhum de utilizar para o nosso bem-estar financeiro a mediunidade. Nós não temos, porque o que é o médium? Nós só somos médium quando existir ou quando existe o espírito comunicante. Se não houver um espírito comunicante, não há esse intercâmbio espiritual. Então nós não temos direito nenhum de acharmos, porque temos os médios e nós vamos ter que vender. Agora tem aquelas pessoas que aqui chama-se benzedeira, e tem lugar que chamam rezadeira, que são pessoas que têm esse magnetismo de cura. Eles podem até ser orientados por algum espírito, pode sim, eles estão fazendo bem, mas eles fazem o trabalho é um passe que eles usam, utilizando as ervazinhas que eles sacodem, reza, e ali eles estão fazendo aquele ritual, mas é a energia dele que vai curar. E você vê que as pessoas realmente melhoram. Pessoas, crianças que têm muita febre, crianças que só vivem doente, como nós chamamos de mal olhado. O que é o mal olhado? É um pensamento determinado de uma pessoa, consciente ou não, de invejar aquilo que o outro tem, ou admirar aquilo que ela não tem. E tem pessoas que têm esse olhar, esse magnetismo no seu olhar, que ele olha para uma planta e diz: que planta bonita, mas a planta vai adoecer. Porque ela jogou dentro daquele processo, não é? A inveja, que é o sentimento mais forte que nós temos, é a ira, porque quando nós nos iramos, nós perdemos a nossa consciência de nós mesmos e nos tornamos dementes. O demente, ele não tem noção do que ele está fazendo. Nós nos tornamos assim. Então nós precisamos compreender nesse mundo invisível em que nós estamos dentro dele, porque o intercâmbio espiritual dos espíritos para o mundo espiritual e de lá para cá é fácil para nós pedirmos, porque a gente pede a qualquer um amigo espiritual que nós tenha conhecimento e que nós tenhamos simpatia pelo espírito,
Mas o intercâmbio de lá para cá é mais difícil. Porque os espíritos superiores, eles só vêm para uma reunião mediúnica, uma reunião, quando eles sabem que aquele grupo que está ali está simplesmente praticando a caridade e, entre aspas, pagando suas dívidas. Porque todo médico tem dívidas a pagar. A mediunidade é um dom divino, como diz Kardec, mas a mediunidade em si é um canal, assim como um médico, assim como um bom advogado, assim como um bom juiz, assim como um bom homem, é um canal para que nós cresçamos, desenvolvemos, evoluímos. Então, a mediunidade é um dom divino e que nós precisamos vivenciar isso com, em primeiro lugar, com humildade, com disciplina, que é muito importante, que nós temos que ter essa disciplina, e para que nós possamos saber como é que nós vamos nos conduzir diante do dia nosso, porque médio é todo dia que nós somos médios, mas diante do nosso trabalho, a responsabilidade e a renúncia. O médio, ele tem que renunciar. O bom médico, ele renuncia a muita coisa. Para estar no hospital, o bom médico, para estar no hospital, se curando. A mediunidade é só de pessoas que têm intelecto, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm formação? Não. Assim o pobre ficaria culpando por que fulano tem a mediunidade e eu não tenho. A mediunidade vem para o esclarecimento, gente, dessa grande realidade espiritual. Ela vem nos mostrar que a vida continua. Agora, dependendo da nossa vibração, porque a morte não melhora ninguém. E os Espíritos nos falam que aqui no plano físico é onde nós vamos aprender. Lá nós aprendemos, mas aqui nós praticamos. Aqui vai ser o reconhecimento do que nós fizemos. Então, a mediunidade independe da moral, do conhecimento. Independe. Mas, de acordo com os seus compromissos, nós precisamos de ter essa disciplina, essa questão moral, e isso que nós temos que entender. Por quê? Porque tem pessoas que pegam o dia todo, tem pessoas que fazem um bocado de coisa errada, e é médium. Ele vê os espíritos, ele escuta os espíritos, ele se atormenta, e muitas das vezes ele cura, mesmo bêbado. Ele chega ali perto da pessoa que ele tem esse dom de cura, e ele vai lá e cura. O que é curar? É você estar com um mal-estar grande, você chega na casa espírita e você toma um passe. Naquele momento em que você toma esse passe, você está perceptível ao passe, você está ali se concentrando, você tira aquela carga energética que estava lhe perturbando, lhe dando inquietação, lhe dando muita impaciência, mudança de humor. Então, o passe cura nesse sentido, naquele momento. É a mesma coisa de você estar com uma dor de cabeça, tomando analgésico e ela passa. Isso não quer dizer que ela não vai voltar. Bem assim são as companhias espirituais que nós
trazemos para junto de nós. Devido ao nosso mau comportamento, devido a essa questão do ciúme que temos das coisas, do ciúme que temos das pessoas que nós amamos, porque nós não amamos livremente. O nosso amor é um amor misturado com paixão, com posse. E essa posse, a gente acha que o outro é nosso. E nós não somos de ninguém. Até os que nascem gêmeos, tem 1 minuto, 2, 3, para um novo parto, uma nova vivência daquele espírito, e eles não nascem de vez. Até no plano cesáreo vai se tirando de um a um. Então a gente tem que entender, para que nós possamos utilizar da nossa mediunidade, temos que estudar. A maioria das pessoas, mesmo dentro da casa espíritas, a maioria das pessoas não estudam. Os médicos não estudam, porque acham que já sabem tudo. Não sabendo eles que as pessoas que são mais obsediadas, são mais perseguidas, são os médicos. E é muito, muito fácil para eles se fascinarem pelo espírito que não tem conhecimento moral nenhum, mas tem um intelecto, tem uma maneira de falar, de se expressar. E se o médium não tiver, ou aquele grupo mediúnico não tiver preparado para aquilo, ele vai ficar auto-orgulhoso daquilo que não é dele. E o espírito vai achar muito bom, porque ele vai dizer, olha, para você ficar bom, você tem que subir na casa. E o cara vai lá e sobe na casa. Acontece muito disso. Os espíritos são falhos, assim como nós. Eles podem nos enganar se ele não tiver esse equilíbrio moral, essa potência já de conhecimento e da verdade, do bem, do caminho reto, do caminho da paz, do caminho da alegria, do caminho do entendimento. E é por isso que nós nos perdemos nos labirintos. Eu costumo dizer, quando eu faço alguma palavra, quando nós estamos estudando a mediunidade, de que não existe médium melhor que o outro. Que não existe um médium principal, nem um médium primeiro. Existem médiuns mais experientes pelo tempo que trabalharam, pelo tempo que eles estão trabalhando. Em questão de tempo, não de conhecimento. Para que as pessoas não se melindrem. Porque se chegar um ano, se termina uma reunião mediúnica, principalmente uma reunião de desobsessão, e nós vamos conversar poucos segundos, minutos, conversar com a turma e dizer para o outro, se por acaso eu dizer, seu fulano, hoje você não estava bem. Por que a gente pode não estar bem? Porque nós vivemos num mundo de muitas coisas ao mesmo tempo e eu posso não estar bem. E as pessoas que não estiverem preparadas para esse conhecimento, para esse entendimento, porque a maioria das pessoas espíritas se afasta por melindres das reuniões, porque você tem que dizer para o outro, gente, é só uma vez na semana. E é 7h30, não chega aqui 8 horas. Porque os espíritos que trabalham no bem, eles não têm tempo. Eles trabalham constantemente. Nos informa o André Luiz e nos mostra a dificuldade que temos quando chegamos no plano espiritual de abrir os nossos olhos e dizer, poxa, por mais conhecimento que nós temos, quando a gente adentra o plano espiritual, vê a diferença e sente a dificuldade pelo apego, pelo que deixou, principalmente mãe que deixa filhos, sofrem
Pessoas que é muito apegada ao cônjuge, que é muito apegada ao esposo, ao filho, chega enciumada porque se vê o esposo casar. Tem tantas coisas que André Luiz traz para nós, nos mostrando a fragilidade que temos se não aprendermos a termos uma conduta melhor aqui na terra. E tem espíritos que guardam uma vingança, não é por 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou 20 anos, ou 50, como nós fazemos aqui. Eles passam séculos até descobrir onde é que nós estamos. Tem uma falha, ele nos observa, não importa em que corpo nós estejamos. Bem assim a mediunidade. Se não houver um comportamento tranquilo, se não houver um entendimento maior, nós seremos levados a grandes obsessões. Tantos médios já falharam. Tantos médios dizem, eu quero é passear, eu quero é me divertir. A vida que sai de uma mediúnica, será foi castigo? Não. Foi o descumprimento do dever e da lei. O descumprimento. Ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado a trabalhar na mediunidade. A mediunidade não desenvolve nem melhora ninguém em qualquer setor da vida humana. Se nós não tivermos a capacidade dessa mudança interior, nós podemos estar onde estivermos, não teremos paz. E é por isso que os amigos espirituais nos falam claramente. Quando ele diz, o que é um bom espírita? O que é um bom médico? É aquele que tem a capacidade de renunciar, de se disciplinar, de estudar e de trabalhar. Tem médios que têm mediunidades extraordinárias, como Chico, Divaldo e tantos outros que nós não conhecemos. Mas como nós estamos ainda começando a nossa mediunidade, aí fica difícil. A proporção em que nós vamos nos desenvolvendo, o que é o desenvolvimento? É a rotina. Todo ser humano precisa de rotina, porque é a rotina é que educa. Eu não vejo a rotina. Se você se perder fora dessa rotina que é nos dada, a gente se perde. A gente se perde nas ilusões dos apegos. A menina fala assim, todo mundo guarda alguma coisa, e é legal, eu acho muito bom quem guarda. Mas tem outras pessoas que não guardam nada. Não guarda bilhete, não guarda nada. Tem gente que guarda um papel de bombom que recebeu do namorado ou da namorada. Mas o papelzinho de bombom fica ali 100 anos guardado, né? Aí a gente já pensou, então, meus amigos, se você está dentro da casa espírita, e se você é médium, e se você se identifica com o trabalho, faça o trabalho. Mas se você é médium e você não se identifica com o trabalho, tem os amigos, tem nossas crianças. Eu fiquei aqui com essas crianças 32 anos. O tempo que abriu aqui, eu fiquei com essas crianças. Saí no ano passado. Saí com muita dor. Porque eu amo esse trabalho de evangelização das crianças. Mas eu saí por motivo de saúde e dar oportunidade para o outro. Então, o que é que acontece? Você não gosta de ser médico, mas tem o campeão do quilo. Você tem assistência social, tem um atendimento fraterno, tem o passe. Não é a mediunidade que vai, ou
nós vamos morrer, porque não, eu tenho uma irmã que ela tem uma mediunidade altamente, ela vê os espíritos na maior naturalidade. Eu não vejo os espíritos assim, eu vejo de quando em vez. Então eu não sou mediunidade. Mas ela vê naturalmente, desde os 3 anos de idade, ela vê os espíritos tranquilamente. Mas ela não quis trabalhar. Eu chamei para ela trabalhar aqui, porque ela ajudaria nós a ver como está o estado do espírito, como é, como é que fica uma pessoa, um reporte ali, ver como é que foi e tudo. Mas ela não quis. Ela trabalha na evangelização. Ela se identificou com a evangelização. E até os menininhos menor, que é de 2 anos a 4 anos. Que tem que levar para o banheiro, tem que ajeitar, tem que isso, mas ela se identificou. Então, vamos parar para pensar e dizer: nós não podemos negociar aquilo que não nos pertence. A mediunidade é nossa, mas sem os espíritos nós não temos mediunidade. Então, vamos respeitar a cada um. E aqueles que estão vendendo, muitas vezes fazem isso, não é de má fé, mas sabem que estão errados. E a consciência vai lhe cobrar. Que Deus nos favoreça e nos ampare de sempre.